Passei muitos perrengues nos Estados Unidos, principalmente, mas eu tinha uma relação um pouco difícil. Eu tive a minha primeira expansão de consciência. E, gente, eu não contei pra ninguém. Eu não avisei ninguém. Foi difícil essa parte, mas eu tinha muita dificuldade de entender os nomes das pessoas. Então, às vezes eu não gostava de atender o telefone por conta disso. Eu ficava muito nervosa. Oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Andy Souto. Eu tenho 37 anos. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 10 anos. E eu comecei esse canal pra contar um pouquinho pra vocês a minha história, a minha trajetória, mudando do Brasil e vindo morar aqui. Bom, gente, há 10 anos atrás eu morava em Campinas, eu morava com a minha mãe, né? Eu me formei na faculdade na PUC, em Comércio Exterior, trabalhei muitos anos na área, quase 10 anos, trabalhei na IBM, na Ambev. E uma vez eu estava de férias em 2013 e eu vim para os Estados Unidos. Vim para Nova York especificamente, uma cidade chamada Port Chester, que fica dentro de um condado chamado Westchester. Então fica mais ou menos uns 40 minutos de Manhattan, tá? E eu fui pra lá, passei, fui encontrar uma amiga minha na época, a gente era amiga, não somos mais. Passei muitos perrengues nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, quando eu cheguei. E aí, eu vim pra cá, gostei muito daqui, e essa pessoa me disse, Andy, quando você resolver vir, você pode vir. Beleza, ficou isso na minha cabeça, sempre gostei dos Estados Unidos, sempre quis, né, ter essa experiência. Nunca tinha tido a oportunidade, pensei em vir como au pair, não deu certo, né, até porque eu tava numa relação que eu gostava muito dele e não quis deixar isso pra trás. Mas eu tinha uma relação um pouco difícil dentro de casa, e eu estava com uma relação um pouco difícil dentro do meu relacionamento também, não com ele. Então muitas coisas me faziam pensar, tipo, eu preciso sair daqui, esse ambiente não tá pra mim. Mas essa viagem aqui pros Estados Unidos foi bem de férias mesmo. Eu ainda não consegui expandir a minha mente sobre quão grande é o mundo, quanto eu poderia viver. Eu tava ainda muito presa naquela relação, ainda presa na forma como eu cresci, dependendo um pouco da minha mãe, algumas coisas, emocionalmente falando. Então eu não tive essa expansão de consciência. Mas logo em seguida eu reencontrei um grande amigo meu que todo mundo aqui conhece provavelmente, que é o Lucas Estevam, que viaja o mundo, né, que do Estevam pelo mundo. E ele me convidou para trabalhar com ele, né? Naquela época ele ainda estava começando e eu super topei, larguei tudo, larguei Ambev, larguei tudo e fui viajar com ele para Europa, larguei relacionamento, enfim. A gente foi pra Europa e aí eu tive a minha primeira expansão de consciência e uma experiência incrível que eu pude entender que o mundo era muito mais que aquele meu espaço em Campinas, entendeu? Aquela minha vidinha ali. Então eu comecei a ver que eu poderia conhecer novos lugares, que eu tinha essa capacidade, que eu tinha essa vontade. Eu, como sagitariana, eu amo viajar. Tentei fazer outros programas, por exemplo, como au pair, mas acabei desistindo até pela questão do relacionamento, até por uma pressão de família e tudo mais, pra não viajar. E aí, quando eu voltei da Europa, minha cabeça já era outra, eu já não queria mais morar no Brasil, eu já não queria mais estar naquela vida. Aí foi quando eu lembrei daquela minha amiga que morava, né, em Port Chester, Nova York, a gente começou a se comunicar e ela falou, não, Andy, vem, né, vamos dar um jeito aqui, você não precisa pagar aluguel quando você chegar, né, até você arrumar um emprego. Eu tinha uma loja no Brasil, né, eu abri uma loja de roupa, então eu fechei a loja também, mandei a minha funcionária embora. E eu tinha algumas contas, umas dívidas para pagar aqui, eu tinha saído do emprego, só que tudo aconteceu muito rápido. Nesse meio tempo, eu trabalhei pra Cheesecakery do irmão do Lucas. E eu trabalhei pra ele um tempo lá, que era muito legal, muito gostoso. E um dia eu tava sentada e resolvi falar, vou comprar passagem, vou embora pros Estados Unidos. E, gente, eu não contei pra ninguém, eu não avisei ninguém. Ninguém. A única pessoa que sabia era a Paloma, que trabalhava lá também comigo, Palomita. E o meu cartão de crédito estava estourado na época, então eu falei, eu acho que nem vai passar essa passagem. Comprei, não recebi nem decline e nem, tipo, a confirmação de compra. Deixei passar. E passou uns dias a Paloma na minha orelha. E aí, você comprou passagem? Não quero que você vá embora, você comprou passagem, não sei o que, não. Aí eu, Paloma, acho que não passou meu cartão, mas vou ligar lá. Liguei lá, aí a companhia... Não, sua passagem tá certa, daqui 15 dias. Daqui 15 dias eu não tinha avisado ninguém que eu ia vir embora. Aí tudo bem, eu vi que a passagem tinha sido comprada, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que resolver minha vida em 15 dias, praticamente. Então eu conversei com o Thiago, né, que é o meu amigo dono da Cheesecake, eu falei pra ele que eu ia ter que sair em 15 dias. Aí eu fui conversar com o meu ex, fui conversar com o seguro do carro, falando que eu precisava vender o carro. Aí o cara do seguro do carro resolveu comprar meu carro. Meu carro tava muito bom, ele falou, vou comprar seu carro pra minha esposa. E aí as coisas foram acontecendo, então eu falei, não, isso pra mim é um sinal, tudo pra mim é um sinal de que eu tenho que ir. Bom, eu acho que a parte mais difícil foi falar pro meu ex na época e falar pra minha mãe, né,
pros meus pais, pra minha família no geral. No fundo, eu acho que eu sabia que eu queria ficar, né? Que eu não queria voltar, até porque, como eu falei, eu tinha uma relação, né, complicada dentro de casa, uma relação complicada dentro do meu relacionamento. Ainda que não fosse com ele, era uma relação que, né, a gente tinha aí dificuldade com alguns relacionamentos dentro da família dele. Então, foi difícil essa parte, mas eu acho que foi mais difícil até pra eles do que pra mim, porque pra mim era um novo começo, era tipo, tô recomeçando minha vida e eu vou pra outro lugar diferente, então eu tava muito feliz, tava empolgada. E no fundo eu acho que também eles sabiam. E a princípio eu falei que eu ia ficar só 3 meses, né, que é o tempo que eu poderia ficar. E foi assim que as coisas aconteceram. Eu acho que quando a gente tem um objetivo, né, quando a gente foca em algo, a gente realmente consegue fazer aquilo acontecer. Então eu foquei que eu queria morar fora, eu foquei que eu queria os Estados Unidos e as coisas foram acontecendo. E aí eu vim, gente, 15 de junho de 2015, eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Bom, no meu primeiro dia, quando eu cheguei, que eu fui direto pra Westchester, na cidade chamada Port Chester, né? Essa minha amiga me levou num restaurante brasileiro chamado Copacabana pra eu tentar um emprego. Eu sempre falei espanhol, né? Sempre foi minha segunda língua. E eu falava muito bem, porque eu trabalhei na IBM com mexicanos e trabalhei na Ambev com venezuelanos, então meu espanhol sempre foi muito bom. Meu inglês era bom, mas não era assim fluente como é hoje em dia, então fez toda a diferença depois que eu me mudei pra cá, obviamente. Eu lembro que eu consegui um emprego no mesmo dia, né? O Antônio, que era o gerente na época do restaurante, ele falou, pode começar, né? Já que você tem o inglês e espanhol, porque era um restaurante brasileiro, mas que servia muitos latinos, principalmente colombianos. Então era importante alguém saber falar espanhol. E eu comecei a trabalhar como hostess, que é a pessoa que fica na porta da entrada do restaurante, que é recebendo as pessoas. Só que, gente, eu ficava tão nervosa. Mas primeiro, né, eu cheguei e ele falou, pode começar a trabalhar. E eu falei, mas eu acabei de chegar do aeroporto. Aí ele, mentira. Aí ele falou, você é a pessoa que conseguiu um emprego mais rápido aqui da história dos Estados Unidos. E eu falei, que bom, né? Graças a Deus. E aí ele falou, pode ir pra casa, vai tomar seu banho, vai descansar, amanhã você começa. Aí eu comecei, eu lembro que eu comecei bem no final de semana, no Dia dos Pais aqui dos Estados Unidos. Então, ele tava cheio de gente ligando pra fazer reserva. E eu tinha muita dificuldade de entender os nomes das pessoas. Então, tipo assim, tinha uma brasileira que foi quem me contratou, na época que me treinou, né? A Laís, eu gosto muito dela, nós somos amigos até hoje. E às vezes, ela acha que nem sabe disso, mas teve muitas vezes que quando a pessoa falava o sobrenome, eu fingia que não estava escutando, que a ligação estava muito ruim, desligava, aí eu ia lá e chamava ela, falava, ai amiga, por favor, Laís, atende o telefone pra mim, descobre qual que é o nome dessa pessoa, porque depois o que acontece? Se eu coloco o nome que eu pensei, que eu imaginei que era, a pessoa chega e pergunta a reserva dela, e aí eu não consigo bater o nome que eu coloquei, a pessoa fica sem reserva e, enfim, gera maior confusão. Então, às vezes eu não gostava de atender o telefone por conta disso. Eu ficava muito, muito, muito nervosa. E assim, gente, esse foi um dos mínimos perrengues que eu passei aqui. Que foi só o começo. Eu posso trazer mais informações pra vocês. Se vocês quiserem saber, gostarem desse vídeo, comenta aqui, deixa seu like, me ajuda aí a começar essa trajetória aqui na internet. Tenho certeza que eu posso trazer muita coisa bacana pra vocês, muita informação, tá bom? E também trabalhar um pouquinho o mindset de vocês para que vocês possam alcançar o que vocês querem, a vida que vocês querem e entrar nessa jornada comigo. Eu estou ainda no caminho e quero que vocês venham comigo, tá bom? Beijo!